Hoje é dia 11 de março do ano 2018. É um domingo. São 14 horas. É hora de celebrar saúde através destas ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa tarde. Nós atendemos nossos pacientes com dores crônicas do sistema músculo-esquelético. A nossa clínica é uma clínica de dor. É um desfilar de dores. Né? Nós marcamos consulta de hora em hora. E quem chega às 8 da manhã conta sobre uma dor. Quem chega às 9 da manhã conta sobre outra ou outras dores. E às 10 da manhã, e assim vai o nosso dia. Tem uma clínica de dor. A dor é o sofrimento, é a aflição do ser humano. Né? Quem tem dor está doente. Claro, quem está bem não tem dor. E nós atendemos assim: dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros ou nos braços, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor nas pernas, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés. Porque a dor do esqueleto, dos transtornos músculo-esqueléticos, ela pode acontecer em qualquer região do corpo. E a dor é o sintoma mais frequente nos transtornos músculo-esqueléticos. É a dor que obriga o doente a buscar socorro e orientação médica. Os transtornos musculoesqueléticos começam com dor, mas podem evoluir para a incapacidade. As características dessas dores é que elas mudam de intensidade para mais ou para menos, mudam de localização e podem até desaparecer de repente para reaparecer horas depois ou dias depois. Entendeu? Algumas podem ser aliviadas com analgésicos anti-inflamatórios ou relaxantes musculares. Mas nas dores crônicas, os relaxantes musculares, os analgésicos e os anti-inflamatórios são de pouco valor. E o grande contingente dessas dores ocorre por degeneração das cartilagens articulares, então são dores de origem articular, ou então elas ocorrem por compressão de raízes nervosas, são as nevralgias por compressão mecânica. A dor ciática é um exemplo muito claro de que a grande maioria das ciáticas são causadas por compressão mecânica do nervo ciático. Agora, muito mais grave que as próprias dores são os sintomas de paresia ou parestesia. Paresia é perda de força. Parestesia é perda de sensibilidade. Né? Então, para o lado das pernas, a perda de força é que vai gerar incapacidade. Incapacidade que começa com perda de equilíbrio, perda da capacidade de permanecer em pé, perda da capacidade de caminhar. Né? Embora o que leva o doente ao médico são as dores, essa evolução para a incapacidade é muito preocupante para o médico e para o doente, porque ela é evolutiva. A visita ao médico, a consulta médica, é fundamental, não só para fazer um diagnóstico. Claro que essa compressão, em geral, é mecânica por exemplo, uma hérnia de disco, por exemplo, um grau avançado de artrose, entendeu? Mas essa dor por compressão pode ser devida a um tumor.
Muitas vezes o tumor nem é maligno. O tumor é até benigno, mas ele é expansivo às vezes. E como expansivo, ele comprime. E se comprime, ele causa dores. Entendeu? E em termos de coluna vertebral, né, a dor não é proporcional, por exemplo, ao tamanho da hérnia de disco ou até o grau da compressão. Às vezes nós vemos na ressonância magnética compressões avançadas e pouca dor. Outras vezes, pequenas compressões. E a dor é muito forte. Mesmo às vezes são crises de dor que travam o movimento do doente. Aqui sempre repetimos que, infelizmente, a ciência médica é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Além do que, ela tem que ser comprada em termos de um país chamado Brasil. Por quê? Porque existem países do primeiro mundo em que o doente é um problema do Estado. Então, o doente busca socorro médico e o médico ou hospital manda a conta para o Estado. Entenderam? É a medicina socializada. Mas o Brasil está muito longe disso. E as doenças crônicas, aquelas doenças de longa duração, né, elas desafiam a ciência médica. Os doentes são realmente desafiadores do médico, da ciência médica. Porque muitos deles já vêm de muitos tratamentos, de muitas medidas terapêuticas, sem resultado satisfatório. O conhecimento científico, ele é importante e ele é adquirido. Ninguém nasce cientista. O cientista depende de um grau de escolaridade. Nós começamos com o ensino fundamental, passamos para um ensino secundário e, eventualmente, passamos a um ensino universitário. Então, nós buscamos conhecimento, nós adquirimos conhecimento. O médico é um cientista, porque ele é formado na ciência médica. Ele é um cientista. Mas vocês acham que a ciência tem resposta para tudo? Não. Todos nós sabemos a resposta é não. Então, a ciência não tem resposta para tudo. Então, em termos de doença, às vezes, o paciente apela para os tratamentos alternativos ou complementares. E estes resolvem? Não, também. Muitas vezes não resolvem. E, se os tratamentos alternativos complementares não resolvem, muitas vezes, muitos pacientes, principalmente os crentes em religião e em Deus, eles buscam alívio ou buscam alento e até cura nos espaços religiosos, nas crenças religiosas. Então, as religiões que se propõem a orientar o paciente para uma vida melhor, elas hoje se preocupam em curar doenças. Entende? E quanto mais milagres de cura possam acontecer num espaço religioso, maior é a afluência de fiéis a esse espaço. Entendeu? Por que tem tanta afluência nesses espaços religiosos? Porque a ciência médica é só possibilidade, não é certeza. Os tratamentos alternativos e complementares, idem. Então, muitos doentes vão aos espaços religiosos em busca de alento, em busca de cura, em busca de alívio às suas aflições de dor, por exemplo, e incapacidade, quando se trata de transtorno musculoesquelético.
E não esqueçam, cerca de 80% de todas as dores do planeta decorrem do sistema músculo-esquelético. Mas as religiões também são infalíveis? Elas também curam? Eventualmente elas curam. Mas, vejam bem, os pacientes que não encontram também nem alívio nem alento nas religiões, eles às vezes ficam muito revoltados. Revoltados contra a própria religião e até contra Deus. Entendeu? Porque a doença crônica, ela gera incapacidade. E ela é acompanhada por depressão. Muitas vezes obesidade, pelo imobilismo do doente. Né? É acompanhada de perdas financeiras, é acompanhada de perdas afetivas e emocionais. Então é um doente difícil de lidar com ele. Então, na verdade, quem lida com doentes crônicos como a gente, né, nós temos que ter uma veia de médico, mas também uma veia de psicólogo, de psicoterapeuta, né, para poder entender, porque a dor, ela é efetiva, ela realmente existe, mas o modo de sentir dor é diferente de pessoa para pessoa. A mesma dor é sentida diferente por diferentes pessoas. Entende? E a mesma dor é sentida diferente na mesma pessoa, em diferentes momentos da sua vida e de acordo com suas diferentes emoções. Entendeu? É complicado. Entende? Você tem um quadro clínico, por exemplo, de hepatite. Né? Então, é um quadro clínico mais ou menos estabelecido. Né? Alguma dor, inapetência, perda de força, perda de disposição, aquela icterícia que deixa o corpo amarelo, enfim. Dificilmente o médico tem dificuldade para fazer um diagnóstico, por exemplo, de hepatite ou de obstrução hepática, entendeu? Uma pneumonia tem um quadro clínico definido. Né? Agora, em termos da dor do sistema musculoesquelético, é complicado. Essa dor engana, às vezes, o próprio médico. Entendeu? Por exemplo, uma dor no peito. Uma dor no peito. O indivíduo tem uma dor aguda no peito, ele entra em pânico. É claro que ele entra em pânico. Né? Mas muitas dores no peito são problemas de coluna. Entendeu? Qualquer médico, mesmo muito jovem, que trabalha num pronto-socorro de cardiologia, ele sabe muito bem que grande parte dos problemas que ele vai receber no pronto-socorro de dor no peito são devidas a problemas de coluna vertebral e não do coração. É claro que a prioridade é cardíaca. Uma vez que se examina o coração, uma vez que faz um eletrocardiograma, ou um teste de esforço, ou algum outro teste, né, e o coração está bonito, está normal, né, não digo em relação à pressão, porque quem tem dor, a dor mexe com as tuas emoções, fatalmente mexe com a tua pressão. Mas tem que ser descartado um problema cardíaco para o paciente ser encaminhado ao ortopedista. Entendeu? Então, a ciência médica, veja você, principalmente a nossa ciência médica, que é a alopática, ocidental, tradicional, ela valoriza a queixa física do doente. E ela chama de transtorno físico. A doença, ela chama de transtorno físico.
Quando há um transtorno mental, né, uma doença mental, uma depressão, uma ansiedade, uma psicose, uma neurose, uma esquizofrenia, ela chama de transtorno mental. No transtorno físico, ela oferece todas as especialidades. E no transtorno mental, ela oferece a psicologia, a psiquiatria e a neurociência. Entendeu? Mas nenhuma delas é infalível. Né? É sempre um processo de possibilidade, não de certeza. Entendeu? Mas vejam bem, será que a doença nasce no corpo físico? Bom, a nossa pergunta é a seguinte: por que já nascem bebês doentes? São doenças genéticas, hereditárias, né? É difícil essa resposta, muito difícil. Mas o fato é que você pode ganhar um bebê novinho em folha, doente. E você vai levar para casa um bebê novinho em folha, doente. Por quê? É difícil essa resposta. Entendeu? Mas a grande maioria das doenças são adquiridas. Ou seja, nós nascemos perfeitos e adoecemos. Então são doenças adquiridas. E adquirir doenças, de quem é a culpa? Da bactéria? Do vírus? Do fungo? Da célula cancerosa? De quem é a culpa? Nós somos grandes criadores de doenças. Então vejam bem. Vou me referir a um ser humano não físico. Então, o componente do ser humano, ou os componentes do ser humano em várias dimensões não físicas, nós temos pensamento. O pensamento não é materializado. Depois vem a mente. O pensamento tem muito de cerebral e pouco de extracerebral. A mente não. A mente, ela tem muito de extracerebral e pouco de cerebral. Depois vem uma coisa chamada consciência. A consciência não tem nada de cerebral. Embora o julgamento da consciência e as suas ações, as suas realizações, dependem, às vezes, de raciocínio do pensamento. Depois vem uma coisa chamada alma. E depois vem uma coisa chamada espírito. São palavras correntes, mas tente defini-las. É muito difícil, não é? De uma forma ou de outra, hoje existe uma ciência moderna. Né? Ela é uma ciência considerada jovem, ela tem um pouco mais de 100 anos, chamada física quântica. E a física quântica valoriza um aspecto do ser humano chamado consciência. E a física quântica considera que é a sua consciência que cria a sua realidade. Entendeu? Então, olha que revolução. Uma ciência, e toda a ciência é materialista, né? Uma ciência reconhecendo o primado da sua consciência, achando que a sua consciência é criadora da sua realidade. Então, se você é autor da sua realidade, leia-se do seu destino, da sua vida, então a sua consciência pode criar graça, por exemplo, saúde. Mas essa mesma consciência tem o poder de criar desgraça, por exemplo, doença. Então, muitas doenças são criadas pela nossa própria mente. Então, vejam bem.
A medicina se esmera no atendimento da doença física, mas a grande maioria das doenças são criadas na sua mente. São as doenças psicossomáticas. E nós, médicos, somos despreparados para lidar com doença psicossomática. A faculdade não valoriza isso, a faculdade de medicina. Ela valoriza a anatomia patológica, né? Ela te mostra um pulmão tuberculoso. Ela te mostra um coração infartado. Ela te mostra um trombo na artéria, na veia, no vaso sanguíneo. Entenderam? Ela te mostra um tumor cerebral. Então você fica completamente habilitado a entender um ser humano saudável de um ser humano doente, mas fisicamente. Quando muito, ela te conduz ao caminho dos transtornos mentais. Mas se a medicina é uma ciência de possibilidades e de pouca certeza, a psiquiatria é uma ciência de muito poucas possibilidades e quase nenhuma certeza. Entenderam? Mas eu estava dizendo que nós médicos não somos preparados, habilitados para, pelo menos, reconhecer uma doença psicossomática. E elas têm vários rótulos. Pode ser alergia, uma coisa simples, uma asma, uma bronquite, entendeu? Pode ser uma colagenose, uma doença reumática, mas pode ser também calvície, ou diabetes, e até mesmo câncer. Entenderam? Então, o que acontece? As igrejas e os espaços religiosos tomam o lugar dos médicos e tentam produzir milagres de cura, que elas chamam espirituais, mas na verdade são curas mentais. A cura mental é a cura pelo poder da mente. Ela é sempre uma autocura. Né? Mas a cura mental é influenciada por inúmeros fatores exteriores. Mas é sempre o doente que produziu a doença. Esse doente pode produzir a cura da mesma doença. Entendeu? Mas a cura espiritual é a cura pelo poder maior. É a cura pelo poder de Deus. Mas aqui então é muito mais complicado entender esses mecanismos de cura espiritual, que é a medicina espiritual. Antes é necessário entender a medicina da mente. Né? Então, eu posso garantir a vocês que muitas curas que vocês veem nos órgãos de divulgação, na televisão, na internet, atribuídas a santos, profetas, a seres milagrosos, na verdade são curas mentais que são catalisadas, são exaltadas, são sugeridas através do poder de santos, profetas, yogis, gurus, seres de luz, entenderam? Isso é válido. Eu não estou aqui criticando isso. Não é válido. A medicina é ausente nesses aspectos. A igreja toma lugar. Entenderam? E para um doente que recebe um milagre de cura, pode ser um milagre científico, ou um milagre religioso, ou um milagre filosófico, ou um milagre de um santo, de um sábio, de um ser de luz. Pouco importa. O que importa é se ele se curou. Não é mesmo? Entende? Mas o nosso tempo aqui se esgotou. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico no trato de doenças crônicas, músculo-esqueléticas, a minha clínica é na Avenida Pacaembu, 1024, em São Paulo. Avenida Pacaembu, 1024, em São Paulo. O telefone de minha clínica é código 11 3661 4243. 3661 4243. Eu agradeço toda essa atenção a esta nossa jornada. Convido-os para uma próxima jornada no próximo domingo, às 14 horas, aqui nas ondas milagrosas da Rádio Mundial. Muito obrigado, sejam todos muito felizes, tenham todos muita saúde. Até lá!